Acharam? Velho Testamento, segundo livro, Gênesis, Êxodo. Vou ler então e diz assim. Vamos lá? Palavra de Deus no livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 3, no verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Eu busco tua face, tua presença, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, tua palavra, Deus, nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Essa semana, tenho pensado muito em alguns temas bíblicos, em algumas circunstâncias, e eu estava engarranchado com uma coisa, e estava falando com a Tereza, com o pastor Carlos, mandando mensagem, e a Tereza ficou brava comigo lá, que eu estava diminuindo Jesus na sua glória, na colocação, mas eu estava em formação de conceito. E aí foi interessante que eu não consegui fechar o que eu queria. Eu sabia mais ou menos onde eu queria chegar, Fábio, mas eu não consegui fechar. E aí, num desses dias, eu acordo pontualmente às 4. Não, na verdade, o despertador toca pontualmente às 4. Eu acordo pontualmente às 3h58, bato a mão no relógio, falta 2 minutos, desligo ele e levanto. Aí, esses dias, creio que o Espírito Santo de Deus me acordou, foi 3h56. Era um tempinho. Quando eu acordei assustado, pensei que tinha perdido tudo, né, o tempo, a hora e tal. Quando eu acordei, me veio à mente o conceito que eu estava buscando. E é assim, ó. O homem é pecador demais para ir até Deus. Por isso, ele vai através de Jesus. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Entretanto, todavia, Deus é santo demais para ir até o homem. Por isso, ele vai através de Jesus Cristo. E aí eu disse isso para Tereza, você diminuiu Jesus, então Jesus não é tão santo quanto Deus, Jesus pode vir até nós, mas Deus não. Então, aí nós começamos um conflito teológico, né, um concílio, e aí eu mandei para ela assim, mas o texto diz que há um só entre nós, há um só intermediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, o homem. Aí eu mandei para ela assim, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Ela venceu, você ganhou. Não era um caso de ganhar, era um caso de entender. E aí eu mandei para ela assim, finalizei a discussão teológica dizendo o seguinte, Jesus Cristo era o elo que estava perdido, mas que foi achado. Incrivelmente, Deus, no seu plano, ele pegou e enviou Jesus Cristo tornou-se homem. Então Jesus Cristo, de forma muito incrível, ele está entre nós e Deus, porque ele entende perfeitamente Deus, mas a palavra de Deus diz que ele nos entende também perfeitamente. E aí perguntei copiosamente ao pastor Carlos, então eu posso concluir que todas as vezes que Deus falou ao homem no Velho Testamento, era Jesus Cristo em pessoa. Ele responde certamente. E eu estou com 2 semanas lutando com esses conceitos, com essas compreensões. Aí quarta-feira, nosso querido, nosso amabilíssimo, porém demente diácono Onan, ele faz uma colocação muito interessante, ele diz, aí ele falou com Jesus, não, porque Jesus não existia naquele tempo. Aí eu gelei no banco e falei, meu Deus, porque minha introdução do sermão seria hoje assim, os teólogos de 5ª categoria dizem que Jesus não existia no Velho Testamento. Eu disse, agora eu não posso, tenho que mudar, porque senão eu vou ofender o Onan. Mas ele só fez uma colocação errada. Ele quis dizer que ele ainda não estava em pessoa física entre os homens. Mas incrivelmente, quando Deus descia na viração do dia para falar com Adão e Eva,
era pura e exclusivamente a pessoa de Jesus Cristo. Aí perguntei para o pastor, então posso afirmar que Deus, o Pai, nunca colocou seus pés sobre a face da terra? Aí ele me responde assim, por sua conta e risco. Eu então não vou afirmar não, mas que é sabido que todas as teofanias, todas as revelações de Deus no Velho Testamento, era o anjo do Senhor, era o próprio Jesus Cristo caminhando com Abraão no caminho de Sodoma e Gomorra, era o próprio Jesus Cristo caminhando com Daniel na cova dos leões, era o próprio Jesus Cristo caminhando com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Era o próprio Jesus Cristo se dando a conhecer a cada vez que a palavra diz que Deus se manifestava. Eu comecei há um tempo atrás, alguns encontros de Jesus, e na primeira instância eu quis falar que Jesus encontrasse com pessoas com ele aqui em vida. Então eu disse que Jesus encontrou com Zaqueu e nós estudamos o que isso aconteceu. Eu disse que Jesus encontrou com Simeão e disse que isso aconteceu. Vale ressaltar que ele não havia nascido ainda, mas já estava concebido, já era homem. Logo na sequência nós tivemos mais 2 encontros de Jesus, mas do Jesus ressurreto numa outra perspectiva, numa outra visão, numa outra glória, numa outra manifestação poderosíssima. E nós ressaltamos o encontro dele com os discípulos no caminho de Emaús. E na sequência, nós pensamos no seu encontro com Pedro ali à beira-mar. E dando sequência aos encontros de Jesus, eu quero ousar falar de 2 encontros dele com pessoas no Velho Testamento. Ainda não nascido, ainda não morto, ainda não ressurreto, ainda completamente na sua forma original. E o primeiro deles será Jesus encontra-se com Moisés. O segundo, na minha próxima escala de pregação, já digo a você, para você se preparar, será Jesus encontrando com Adão na viração do dia, porque muito me intriga esse momento. Mas hoje vamos lá, e Moisés então, o texto diz no verso 1 que Moisés, ele já casado, ele pega o rebanho do seu sogro Jetro, e ele sai para pastorear esse rebanho. Ele chega lá no deserto, e ele chega lá e ele tem uma teofania, ele tem uma revelação de Deus, ele tem algo sobre-humano, ele tem algo incrível. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quem é esse anjo? Jesus Cristo. Quem é esse anjo? Jesus, o glorioso Deus. E aí quando você vai estudar ou atentar-se para o texto, destrói seus mitos e seus ensinamentos errados. Cara, você passou a vida inteira dizendo que que Moisés viu o quê? Nessa passagem, o que Jesus viu? O quê? Que jeito? Mentira! Jesus não viu sarça ardente, coisa nenhuma. Mas Moisés não viu sarça ardente, coisa nenhuma. O texto nos conta calmamente. Vamos numa leitura calma, filosófica. E apareceu-lhe quem? De que jeito? Onde ele estava? Querido, a sarça não estava em fogo. Quem estava em fogo era Jesus Cristo. Mas não sei por que cargas d'água os professores da escola bíblica nos ensinaram desde pequenininho que Moisés viu uma sarça ardente. Ele não viu, meu querido, uma sarça ardente, ele viu Jesus Cristo ardendo em chama de fogo, aleluia.
Eu queria uma motosserra para cortar essa sarça na hora que eu li esse versículo essa semana. Eu quero cortar essa sarça. Meu Deus, a vida inteira eu fiquei imaginando Moisés vendo uma árvore pegando fogo. Quando ele via o Filho de Deus, quando ele via Jesus Cristo em chama de fogo. Fiquei pensando essa semana, Lucas, que talvez seja o mal de muitos crentes que eu conheço. Estão vendo uma sarça pegando fogo até hoje. Nunca viram Jesus Cristo em chamas de fogo. Ainda estão com um grande erro teológico de visão de quem é Jesus dentro do coração. Mas o texto é claro, e apareceu-lhe o anjo do Senhor Jesus Cristo, em forma de chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. Claro, o fogo estava ali por entre ela, e ela não se consumia. Mas que fique claro para você, quem estava em chamas era Jesus Cristo. Que fique claro para você, Jesus desce e vai falar com Moisés. No versículo 5, Moisés, quando vê o anjo em chamas, quando ele vê Jesus Cristo em chama de fogo, ele tem a brilhante ideia de ir até ele. Mas no versículo 5 ele diz, não te achegues para cá. Eu acho interessante esta coisa de conhecer Jesus, de ver Jesus. A impressão que eu tenho, a impressão que agora sim ou não, os teólogos de quinta categoria passam-nos, é que Jesus Cristo está desesperadamente à procura de nós e mendigando os nossos sentimentos. Mas Moisés, o homem da revelação da lei, a primeira fala que ele ouviu de Jesus Cristo foi, não te achegues. Calma, espera. Não é assim não. Não é bagunçado, não. Em geral, os homens, Vitor, têm achado que servir a Jesus é um trem bagunçado. Eu posso ir do dia que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu posso simplesmente chegar lá, porque, afinal, os teólogos de quinta nos ensinaram que Jesus Cristo está mendigando desesperado lá no seu trono para que um de nós o adore. Não! Ele é exaltado e na sua muita misericórdia Ele nos permite adorá-lo. Mas se eu e você não o adoramos, não o louvamos, ele continua exaltado na sua soberania. Não é bagunçado, não. Jesus olha para Moisés e diz, não te achegues, espera aí, vamos resolver algumas coisas. Meu querido, Jesus, eu sei, Ele quer que você vá até Ele. Mas não é por Ele, é por você. De fato e de verdade, Ele não precisa de você, mas você desesperadamente precisa dEle. Ainda bem que Ele está de braços abertos para nos receber. E a primeira fala de Jesus é, não te achegues para cá. Vamos resolver algumas coisas. Primeira coisa, versículo 5 ainda. Tira os sapatos de teus pés. Olhando para isso, que sentido? Que coisa, não? Como assim? Meu Deus, que jogo é esse? Que é isso? Jesus lá em chamas de fogo, Moisés lá. Não sei se havia compreendido o que estava vendo ou não. Mas ele tenta se chegar e Jesus diz, para. Tira os sapatos de teus pés. Literalmente, naqueles dias, no deserto, sapato era algo extremamente importante. Fiquei imaginando que Jesus olha para nós quando nós o vemos e diz, para, vamos resolver algumas coisas, vamos despir do velho homem, vamos despir daquilo que você pensa que é. Li uma frase muito interessante na internet que diz
que a frase mais dita no inferno é: eu vivi do jeitinho que eu quis, eu fiz tudo que eu quis, do jeito que eu achava que era. Essa será a frase mais dita no inferno, porque quem vive como quer, costumeiramente tem como prêmio a condenação eterna. Mas Jesus olha para Moisés e diz: vamos começar por tira os sapatos dos teus pés. Isso, pelo menos ele nunca mais vai esquecer. Mas nós somos saberetas demais para despir de qualquer coisa, não é? Nós chegamos na igreja, nós chegamos para mudar a igreja. Nesses 34 anos de ministério, você não tem noção de quantas pessoas chegaram aqui para mudar o que pensamos com a ideia. Já ouvi de tudo. Rapazinho enamorado de uma das irmãs chegou, viu o culto, terminou o culto, me chamou. Eu já tive até gabinete com ímpio. Ele me chamou para conversar depois do culto. E eu, na minha inocência, será que vai aceitar Jesus? Ele me chamou ali no canto e disse: olha, pastor, eu tenho uma coisa contra as igrejas de crente, vocês não falam de Nossa Senhora. Eu olhei para a cara dele e falei assim: eu tenho uma coisa contra a gente do seu naipe, vai para o meio dos ritos dos infernos e sai daqui. Antes que eu te meta a mão na sua cara. Eu acho que eu não fui muito simpático, ele nunca mais veio. Esqueci de contar que a irmã era casada. Coleguinha de faculdade, ele se namorou dela e veio ao culto. O mais recente foi assim: olha, pastor, eu estou saindo da igreja porque o senhor é calvinista e esta doutrina não me apetece, porque eu gosto de perder a salvação. Ah, vá perder a salvação no meio dos quintos infernos, meu querido. Que Satanás te acompanhe. Que Satanás retire sua salvação todos os dias, porque a minha foi compra com o sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não, meu querido, a igreja não tem que tirar nada. Jesus Cristo não tem que tirar nada. Ah, Jesus Cristo não tem que tirar nada. É você que tem que tirar. Começar pela sua arrogância. A começar pelo que você acha que é, o que não é. Tira os sapatos dos seus pés. E eu vou te dar um motivo claro. Ah, Moisés, agora você adentrou. Deixa eu te contar, olha para mim. Quando você vai mexer com Jesus Cristo, quando você baixa a cabeça, olha para mim, aí entende que quando você baixa a sua cabeça, você diz em nome de Jesus, você vai orar. O que você está fazendo é o que Moisés fez aqui, você está entrando num lugar. E Jesus disse para ele: vai entrar? Quer entrar? Quer vir aqui, Moisés? Então tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é lugar santo. Brinca com Jesus, não. Eu pouco semidade, vocês falem mal de mim, o povo fala mal de mim, estou nem aí para paçoca. Eu só não curto muito quando começa a falar de Jesus e da igreja do Senhor Jesus. Costumeiramente eu oro: Senhor, está falando da tua noiva, mete a mão, sangra esse coração impuro, porque é lugar santo. Ah, Moisés, tu quer vir até mim? Vem, mas tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que vai pisar é santo. Jesus Cristo se mostra. Eu fico imaginando como foi a relação de Moisés com Jesus Cristo, com Deus no restante de sua vida. No primeiro encontro, a primeira lição: não briga comigo não, Moisés, que eu sou santo. Não briga comigo não, que todas as vezes que adentrar a minha presença, tu adentrou no santo dos santos, verás Deus face a face. Então não briga comigo não. Jesus se mostra a Moisés e chama Moisés a se despir e a entrar, porque é lugar santo. Ele olha para Moisés e diz assim, no versículo 7, sou Jesus. Eu sou Jesus, Moisés. E disse o Senhor, o Adonai, e disse no verso 7, tenho visto atentamente a aflição do meu
povo. É interessante quando a gente lê com outras perspectivas o texto. Meu Deus, quantas vezes nessa vida eu já li esse texto? No mínimo nas 34 vezes. Já li em espanhol, já li em inglês. Quantas vezes? E nunca tinha visto Jesus reproduzindo o que ele disse costumeiramente no Novo Testamento. Começar pelo capítulo 5 de Mateus, e vendo Jesus a multidão, compadeceu-se dela e começou a lhes ensinar. Jesus Cristo vendo a mulher hemorrágica, Jesus Cristo vendo, ouvindo a aflição do paralítico no tanque de Betesda, Jesus Cristo organizando a sua rota para encontrar com Zaqueu, Jesus Cristo compreendendo a minha aflição. Li o texto e disse: Senhor, tu fizeste de novo, hein? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Quem melhor que Jesus faz isso? Aliás, ninguém faz isso melhor do que Jesus Cristo. Conhecer a minha e a tua aflição. Ainda no versículo 7, conheci as suas dores. Conheci como estão sofrendo debaixo da mão dos seus exatores, dos seus encarregados, dos seus senhores. Sabe, eu fico imaginando Jesus Cristo na glória, olhando para mim e para você e percebendo exatamente como Satanás vinha nos oprimindo, nos causando dores, e como ele ouviu e ouve o clamor da nossa oração. Conheci suas dores. Versículo 8. O versículo 8, e ele simplesmente diz para Moisés: e eu o quê? Eu fiz o quê? No verso 8. Qual foi a ação desse anjo do Senhor? O quê? Na minha tradução está ali também está. Portanto, primeira pessoa do singular, eu desci. Nós temos duas descidas históricas na existência. Uma de Satanás sendo jogado dos céus quando se rebela, e outra de Jesus gloriosamente descendo para salvar o homem. Jesus, fizeste isso aqui. Já tinha feito isso, né? Descer para salvar o ser humano. Jesus, tu és mestre em fazer isto. E eu desci, portanto, no verso 8, eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Por um motivo simples, no verso 9. Porque eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, e esse clamor é vindo até mim. Percebe como aquele anjo, em chamas de fogo, naquela sarça, não ardente, mas recebendo, aquela sarça era nada mais do que um ser iluminado, a luz vinha de um luminoso chamado Jesus Cristo. A voz vem de lá e ele diz: eu desci. Eu fico imaginando, ecoando isso eternamente: eu descerei. Será que Moisés compreendeu isso? Eu desci para salvar o povo das mãos do Egito. Eu fico imaginando Jesus sussurrando ao coração de Moisés: eu descerei para salvar toda a humanidade. E eu descerei de novo e farei com que todo homem se achegue até mim. Despido. E eu me achegarei a cada homem que clamar a mim. Verso 9, o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. É sabido que Jesus Cristo é o receptor de todas as nossas orações. É sabido que Jesus Cristo é o portador de todos os nossos clamores, lamúrias, gratidões. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque Ele é o caminho
que nos leva até o Pai. E ele conta para Moisés: eu ouvi o clamor. Versículo 12. E de novo o anjo da sarça disse: certamente eu serei contigo. Eita, quem melhor soa aos nossos ouvidos, eu serei contigo, do que Jesus Cristo. Certamente, Moisés, com medo, eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Mas o anjo olha para ele e diz: eu serei contigo. Aí, Malícia, eu fico imaginando que... Me lembrei de uma música essa semana do Sérgio Lopes. Tente lembrar quantas vezes ele te deixou, e você não vai lembrar, mas tente lembrar quantas vezes ele te ajudou, e ele te ajudou demais. A coisa incrível que eu acho de Jesus Cristo, das muitas coisas, é como ele é hábil, mestre em dizer: eu sou contigo. Isso é interessante, que a gente ouve isso de pessoas, a gente ouve isso de amores terrenos, mas nenhuma dessas vezes é como ouvir de Jesus Cristo: eu sou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, sou eu que estou aqui para ir com você. No verso 12: quando houveres tirado e saíres deste monte, servireis a Deus neste monte. Ora, Jesus Cristo olha e diz, na terceira pessoa do singular: quando vocês saírem do Egito, vocês subirão este monte e adorarão a Deus. Se não for Jesus ali, ele teria dito: vocês subirão este monte e adorarão a mim. Mas não, ele diz: vocês adorarão ao Pai, a Deus. Insistentemente ele tentando contar para Moisés: eu sou Jesus. Sabe, eu fico imaginando que constantemente ele tem tentado contar para você: eu sou Jesus. No verso 14, aí Moisés, imagino eu, já desesperado, sem entender o que estava acontecendo, diz para ele: denomine-se, diga-me quem é você. O que eu vou dizer? E disse Deus a Moisés, disse Jesus a Moisés: eu sou o que sou. O verbo que vai se encarnar. Eu sou o Filho de Deus, que vocês irão conhecer. Eu sou o que sou, sem explicação. Eu sou o que sou, sem sombra de variação de dúvida. Eu sou o que sou, e diga isso a eles: foi esse que me enviou a vós. O grande eu sou. Jesus, na sua estadia aqui na terra, ele diz: eu sou. Sou a porta, sou o caminho, sou o pão de Deus, sou o anjo da sarça, sou aquele que desceu na viração do dia, sou aquele que andou no caminho. Sodoma e Gomorra, eu sou. Aquele que fortaleceu as mãos de Noé. Eu sou aquele que que abriu as comportas do céu. Eu sou aquele que cegou os leões. Eu sou. Eu sou aquele que fez a água virar sangue. Eu sou aquele que fez cair fogo do céu. Eu sou aquele que foi lá e alimentou Elias na caverna. Eu sou o que sou. Ou o grande eu sou. Simplesmente diga que esse te enviou. No versículo 17: portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito. Sabe o que é o que Jesus, todas as vezes que nós nos encontramos com ele, diz? Eu vou te fazer subir da sua aflição. Eu vou te fazer sobressair sobre os ímpios. Eu vou te fazer vencer nas batalhas. Então nosso lema diário é que venham os ímpios, que venham as perseguições. Então nosso lema diário é que venham as batalhas, porque o Senhor Jesus é quem me faz mais que vencedor. Porque o Senhor Jesus é o que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Porque o Senhor Jesus que se mostrou a Moisés, que encontrou com Moisés, é o mesmo Jesus compassivo, misericordioso, incrivelmente amoroso, que encontra comigo
e contigo nesse tempo. Far-vos-ei subir da aflição. Jesus não tem outra missão a não ser resgatar você para a vida eterna, desse tempo, te fortalecer. Mas eu acho interessante é Moisés. Tá, nós vimos Jesus, então conseguiu como eu, me acompanhou vendo Jesus aqui em chamas nessa sarça. Conseguiu compreender Jesus, mas então Moisés no versículo 3. Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Querido, haja paciência. Meu querido, ainda bem que quando eu saí do quartel não me deixaram carregar nenhuma arma. Eu amava aquela pistola, eu amava aquele fuzil. Mas não me deixaram, não sei, eu não entendi o governo. Poxa, eu fiquei 1 ano ali abraçado com o fuzil, não me deixaram levar. De vez em quando a gente procura, cadê? Estou desarmado, então tem que orar. Já que não podemos dar tiro, vamos orar. Mas, meu querido irmão, olha para Moisés. Olha o que Moisés fez, Pedro, é o que você faz. Olha, Anderson, o que Moisés fez é o que você faz, é o que eu faço. Diante dele 2 coisas gloriosas, 2 personagens históricos. Jesus Cristo chama. E uma sarça quentinha, porque Jesus estava perto dela. Aí Lucas, como eu, como você, tantas vezes, Moisés preferiu olhar para a sarça. Ai, vontade de ter meu fuzil de volta. Caramba, você faz isso no dia a dia. Você olha para os perrengues. Você procura aquilo, ou os motivos para não dar certo. Você procura aquilo, se o ar está 1 grau a menos do que sua pele de princesa merece. Você se preocupa se a sarça está no ponto ou mal passada, ou torrada. Cara, eu queria olhar para Jesus eternamente. Lendo o versículo 3, diante de Jesus e da sarça, neste momento específico, ele preferiu olhar para a sarça. Nós já vimos essa história, não é? Cara, nós já vimos essa história, ela é tão recorrente. Nós vimos ela numa linguagem neotestamentária, nós vimos Pedro. E entre Pedro e Jesus tinha o quê? Umas ondas. Mas entre Pedro e Jesus tinha o quê? Umas ondas, um mar agitado. E ele poderia olhar para Jesus, mas ele olha para o mar, ele prefere olhar para as ondas e afunda. Diga assim, todas as vezes que eu olhar para a sarça, ao invés de Jesus, eu vou afundar. Igualzinho que nem Pedro. Igual que nem. É isso que nós fazemos. E em algum momento, determinado momento dessa reflexão de hoje, nós vamos chegar a um ponto crucial também. E todo esse encontro foi só para dizer uma coisa para Moisés: vai lá e liberta o meu povo, eu te dou um chamado. E Jesus Cristo te dá um chamado. Mas você prefere olhar para tanto que seu passado foi ruim, para tanto que seu pai preferia beber pinga ao invés de ficar com você. Mas você prefere olhar para aquilo que não deu certo na sua vida. Ora, bolas, você tem Jesus Cristo para olhar. Assim importa, aí importa que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto e todos que olhassem para ela fossem curados, importa que o Filho de Deus seja levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para ele tenha vida eterna. Você pode olhar para o que você quiser nessa terra, mas o dia que você olhar para Jesus Cristo, você vai se sentir levantando do monturo. Mas o dia que você optar em olhar para Jesus Cristo, você vai descobrir
que buraco tem fundo. E que se eu olhar para Jesus, Ele me tira de todo e qualquer buraco que eu estiver. Numa cisterna, né, irmã Alice? Meu primeiro sermão aqui, irmã Alice estava olhando para minha cara e rindo. Eu também sei, eu também lembro, irmã Alice. Meu primeiro sermão aqui em 2002, em setembro de 2002, o Mateus Alipe estava nascendo. Meu primeiro sermão aqui, eu disse: Deus não vai te deixar em qualquer buraco, se você olhar para Jesus. Mas aí, Marilane, a questão é sua. Vai insistir em olhar para a sarça? Está aqui Jesus e uma sarça. Cara, olha para Jesus, Fábio. Olha para Jesus. Se eu olhar para Jesus, que vem os leões, que vem o fogo da fornalha. Se eu olhar para Jesus, que vem o Golias. Se eu olhar para Jesus, que venha o exército do inimigo. Quando Jesus se revela a um homem, encontra com um homem, ele diz: olha para mim. Mantenha os seus olhos fitos em mim, e eu te farei andar sobre as águas. Mas Moisés, no versículo 10, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés, no versículo 11, simplesmente responde. Disse Moisés a Jesus Cristo: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito dos filhos de Israel? Quem sou eu para suportar uma Goiânia? Quem sou eu para dizer sim, Deus, eu servirei a ti como pastor? Engraçado que eu não conhecia muito bem, não conhecia a história de Moisés, mas quando Deus chamou-me para ser pastor, tem até uma lenda aí, que eu acho de uma injustiça, Lucas, de uma ofensa, né? Diz que quando eu cheguei aqui, mudei para esta tribo indígena chamada Goianésia, conta-se o pastor José Delcio que chegava em casa descansando e falava assim: nossa, o pastor falou bonito. O que ele falou? Não sei, não entendi nada, porque a gente não entende nada do que ele fala, mas foi bonito. Mas quando Jesus me chamou, lá em Bela Vista de Goiás, nos meados de 1991, estou falando de Moisés de igual para igual. Eu olhei para o pastor Carlos e falei assim: Jesus se enganou, eu não sei falar, eu falo tudo enrolado, minha família fala tudo enrolado. Falar o quê? Foi o mesmo que Moisés disse. Cara, como nós somos, Maria Luísa, expertos em dizer para Jesus que ele nos chamou errado. Será que ele não entendeu que você quer curtir a vida? Será que ele não entendeu que tem uma vida inteira para você aproveitar? Antes você fique velho igual a sua mãe, tem que ficar lavando roupa dos filhos? Será que Jesus não entende isso? Eu acho incrível, Ivanilda, como Jesus Cristo, ele olha para nós numa visão global, eterna, e diz assim: vem que eu vou te levantar e vou te usar. Mas nós olhamos e dizemos assim: mas não dou conta de falar. Moisés, diante de Jesus Cristo, vai arrumar desculpas esfarrapadas. Meu Deus, a desgraça da humanidade chama-se justificativas. Meu Deus, começou a justificar, acabou meu dia. Não há justificativas. Quando eu vejo Cristo na cruz do Calvário, acabou todas as minhas possibilidades de justificar-me diante do chamado de Jesus Cristo. Não é possível. Não há justificativa plausível diante do chamado de Jesus Cristo. Mas Moisés tentou. Quem sou eu? Quem sou eu? Olha o que ele fala no 13, Rony. Vou lá falar para Moisés. Olha o 13. Então, para Faraó, aliás. Então disse Moisés a Deus, a Jesus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o teu nome? O que eu vou lhes dizer? Muito recorrente eu ouvir: o que eu vou fazer agora que eu sou crente? O que eu vou fazer agora que Jesus me chamou? Respondo com o versículo do Novo Testamento: quando fores diante dos doutores da lei, não vos preocupeis, porque o Espírito Santo de Deus colocará em tua boca, em tua língua, o que hás de falar.
Caramba, nós não estamos mexendo com o pastorzinho da esquina, não. Caramba, nós não estamos mexendo com o político prometeiro, não. Ou nós não estamos mexendo com os seres humanos, com o homem que pode mentir, não. É com Jesus Cristo, Filho de Deus, vai lá e eu vou mostrar a Faraó quem é que manda. Vai lá e eu vou te mostrar quem é que te chamou. Porque a lição não foi só para Faraó, não, foi para Moisés também. Vai lá, Moisés, que eu vou te mostrar quem te chamou. Vai lá, Moisés, que eu vou te mostrar. Vou me mostrar aos seus inimigos e contar quem é que manda. Jesus Cristo, ao se revelar, nos dá chamado. Nós damos desculpas. Jesus Cristo, ao se revelar, pede, chama-nos a olhar para Ele. Nós olhamos para a sarça. Fico imaginando que talvez tenha chegado o tempo de eu e você despir de nós mesmos, humildemente olhar para Ele e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. E encerro dizendo as palavras de Isaías no 6. Meus olhos viram o Rei. Meu querido, depois que seus olhos viram o Rei, nada nunca mais será igual. Te dou graças, Pai, eu amo a Tua palavra, eu amo a Ti, Jesus. Chama Teu povo a encontrar contigo, mas a não perderem tempo com a sarça quando o Senhor estiver em chamas diante dos seus olhos. A não perder o seu tempo com as ondas quando o Senhor estiver diante dos seus olhos. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, enche o Teu povo da Tua graça, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Corações preciosos, estamos encerrados. Que Deus te abençoe.